Sejam bem-vindos ao canal Influenciando Gerações. Eu sou o pastor Alexandre Farias e quero trazer um tema polêmico para você. Julgar ou não julgar? Eis a questão. Julgar ou não julgar? Eis a questão. Muitos irmãos dizem que não podemos julgar. Alguns chegam a dizer que sim. Um dos textos citados por aquelas pessoas que dizem não podemos julgar é Mateus capítulo 7. Tenha a sua Bíblia pertinho de você, vamos ler a palavra de Deus, vamos examinar as Escrituras e vamos pensar o que ela diz sobre o assunto. Mateus capítulo 7, versículo 1 diz assim: Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Não há nenhuma proibição do julgamento aqui. Aqui o texto diz o seguinte: se você julgar, você será julgado. Da mesma forma que você julgar, você será julgado. O que a Bíblia não permite é o julgamento hipócrita. E isso está nos versículos posteriores. Versículo 3. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho de teu irmão. O versículo 5 é muito claro. Tira primeiro a trave que está no teu olho, para que você possa ajudar o teu irmão a tirar o argueiro que está no dele. Só que para mim entender que o outro está com um problema, eu preciso julgar a situação. Preciso ver se a palavra de Deus julga aquela situação. Tem algum problema? Qual é o problema? O que a palavra de Deus diz sobre isso? Então é necessário julgar. E Mateus 7 não diz para não julgar. Só diz que, se você julgar, você será julgado da mesma forma. E se você cometer algo igual ou pior que o outro, não tente ser o profeta que vai trazer o livramento para o teu irmão. Outro texto que alguns irmãos até citam para dizer que não podemos julgar é um dos textos mais conhecidos da igreja. 1 Coríntios 11, versículo 28, que diz para o homem examinar a si mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma do pão e beba do cálice. Se você olhar para esse versículo isoladamente, você vai dizer, você não pode julgar. Deus está dizendo para o homem examinar a si mesmo, ok? Então aqui já é um versículo que coloca o julgamento de lado. Mas eu pergunto para você, o texto para aí? O texto acaba aí? Não. Eu não posso pegar um texto, tirar do contexto, arrumar um pretexto e criar uma heresia. Eu preciso continuar o texto. Agora, versículo 31 diz: Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o julgamento é necessário, porque muita gente não julga a si mesmo. Eles olham para o seu problema e acham que está tudo bem. E a Bíblia diz claramente, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Isso não é uma prática comum no meio cristão, julgar a si mesmo. Às vezes as pessoas acham que elas estão certas. Agora você precisa ir com a palavra de Deus e mostrar que elas estão erradas. Um julgamento através da palavra de Deus pode levar essa pessoa ao arrependimento. A Bíblia me traz a balança do julgamento. Está em João 7:24, que diz assim: Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. O julgamento proibido por Deus é aquele julgamento pela aparência, no olhar, sem conhecimento do fato. Este julgamento é proibido por Deus. Eu não posso julgar pela aparência, mas eu tenho que julgar pela reta justiça. Qualquer tipo de problema que eu devo julgar, eu preciso ir pela reta justiça. É a palavra de Deus. Até porque, dentro da palavra de Deus, já existem julgamentos, existem sentenças. A palavra de Deus já julgou adultério, feitiçaria, idolatria, sexo ilícito. Tudo isso já está julgado pela palavra de Deus. Eu apenas olho para a palavra de Deus e reconheço o julgamento que está nela e coloco em prática. A Bíblia já traz julgamento. Eu apenas reconheço o julgamento. Mas, pastor, isso traz divisão, isso traz um grande problema no meio evangélico.
Isso leva as pessoas longe de Deus. Meu querido, se essas pessoas amarem mais o pecado do que a palavra, amarem mais aquilo que estão fazendo do que o verdadeiro evangelho, elas já estão longe de Deus faz tempo. A palavra de Deus apenas reconhece aquele que está longe e também reconhece aquele que está perto. É necessário arrependimento. O próprio Jesus foi duro com os fariseus. O próprio João Batista também foi duro com os fariseus. Veja como Jesus chamou os fariseus. Mateus 12, versículo 34, Jesus disse o seguinte: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? João Batista também chama os fariseus de raça de víboras. Mateus 3, versículos 7 e 8. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Como é que João Batista e Jesus chegam ao ponto de chamar os fariseus e os saduceus de raça de víboras? Certamente eles conheciam a prática daquelas pessoas, o que eles diziam e como eles agiam. As suas pregações eram de um jeito, a sua fala era de um jeito e a sua vida era de outro. Falavam que era necessário fazer, mas não faziam. Faziam totalmente ao contrário. E Jesus então foi duro. Olhando para a situação, julgou. João Batista, olhando para a situação, julgou e chega a dizer: raça de víboras. O apóstolo Paulo também era duro no seu julgamento. Ele chega a dizer, em uma situação que estava acontecendo na igreja, ele chega a dizer para o pessoal: entrega o cara para o diabo. 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Então o negócio estava feio, queridão. Versículo 2. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegasses a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Deixa ele aí, não podemos julgar. Versículo 3. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se tivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Ou seja, meu amigo, tira esse cara daí. Eu não estou aí, mas eu já julguei a situação. Eu já pensei no fato, já entendi o que está acontecendo. E pela palavra de Deus, esse cara não pode ficar no meio de vós. Entregue esse cara ao capeta, a Satanás, para que ele comece a entender o erro, para que ele possa ser salvo no último dia, no dia do juízo. Então entregue esse cara ao diabo. Será que não teria alguns irmãos dizendo: olha, não podemos fazer nada por ele, deixe ele aí, Deus vai dar o juízo para ele? Será que não teríamos alguém para dizer: pastor, não julgue, você vai tirar o menino da igreja? Paulo diz: entrega para o capeta. E parece que a igreja de Corinto era um problema, porque no capítulo 6 já tem outro problema que Paulo chega a dizer: meu amigo, vocês estão querendo resolver os seus problemas com um juiz iníquo? Será que não tem ninguém no meio de vocês que possa julgar essa situação e chegar a um consenso, dar uma sentença sobre o problema? 1 Coríntios capítulo 6. Aventura-se algum de vós, tendo questões contra o outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas dessa vida. Meu amigo, vocês não conseguem identificar o problema? Saber quem está errado e quem está certo? Sabendo que vocês vão julgar o mundo, vão julgar os anjos. Então, espera um pouquinho, qual é o medo de vocês? Qual é o medo de julgar a situação entre vocês? Será que não existe ninguém sábio para julgar tal situação? E aí Paulo diz o seguinte, versículo 5.
Para vergonha vou-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante a incrédulos? Quer dizer, não dá para vocês resolver o problema entre vocês? Não existe um sábio que possa chegar ao ponto de dizer assim, olha, isso aqui está errado, ele está certo. Meu amigo, se conserta. Será que o não julgueis é bíblico? Como é que eu descubro o falso profeta se eu não posso julgar? Mateus 7, versículo 15 diz assim, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. E pelos seus frutos os conhecereis. Como é que eu vou identificar o falso profeta se eu não posso olhar para o seu fruto e ver e julgar se está dentro da palavra de Deus, o que ele ministra, o que ele fala, o que ele profetiza? Como é que eu descubro o falso profeta? Eu preciso ter um parâmetro de julgamento. Por isso que a Bíblia diz que a reta justiça é o parâmetro do julgamento. Então eu olho para o que ele está ensinando, olho para o que a pessoa diz, olho para a sua vida e vejo se está dentro da palavra de Deus. É assim que nós devemos fazer. Espero que você tenha aprendido um pouquinho da palavra de Deus. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, meu querido. Isso ajuda muito o canal. Deixe o seu comentário também. Compartilhe esse vídeo com alguém também, com seus irmãos, com seu pastor. Olha, tem muita gente que também tem dúvidas sobre esse assunto, ok? E aí vale a pena vocês pensarem sobre ele. Esse é o canal Influenciando Gerações, sou o pastor Alê. Tô indo embora. Até mais.